Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja nos corações que neste momento estão ligados a essa rede de comunicação internet. Hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, a gente vai ler mais uma mensagem do Apocalipse para botar na internet. E eu peço a Deus que dê discernimento dessas palavras para você, para ajudar você a se salvar. Apocalipse 19. A queda da Babilônia. Alegria e triunfo dos céus. Apocalipse 19, versículo 1 em diante. Depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao nosso Deus, porque verdadeiro e justo são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra voz dizia: Aleluia! E a fumaça dela subiu para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém e Aleluia. E saía uma voz do trono que dizia: Louvai ao nosso Deus, vós todos os seres, e vós que temei, tanto pequeno como grande. Ouvi como que uma voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijamo-nos e alegramos-nos, e demos glória, porque vindo são as bodas do Cordeiro, que a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Disse-me: escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei aos seus pés para adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus Cristo. Veja bem que é muito profundo isso aqui, meu irmão. Só é irmão de Jesus Cristo aqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. É muito profundo isso aqui. Primeiro, aleluia vem no Apocalipse, repete só umas 3 ou 4 vezes. O mais forte de todas as palavras é o amém, que encerra, aqui sela. O amém sela o final da Bíblia. Amém. É muito profundo aqui, sabe? Vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. E vi no céu, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre o que estava sentado sobre ele, chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sua cabeça havia muitas diademas,
e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de umas vestes salpicadas de sangue, e o nome pelo qual se chama a palavra de Deus. E seguiam no exército que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada. É muito profundo, meu irmão, isso aqui. Quem dera você compreendesse um jota ou um tio, já se salvaria. Uma aguda espada afiada com uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e as regera com varas de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a toda ave que voa pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais carne de reis, carne de tribuno, e carne de forte, carne de cavalo, e dos que sobre eles se assentam, e carne de todos os homens livres, servos e pequenos e grandes. É muito profundo isso aqui, meu irmão, põe o teu ouvido a ouvir. E vi a besta e os seus reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que sai da boca do que está sentado sobre o cavalo, e todas as aves se afastaram das suas carnes. Amém. Veja bem, meu irmão, que a coisa aqui é forte, é tenebrosa. Veja bem que você está ouvindo umas palavras que saem da boca de uma pessoa que nunca foi à escola, e que os mistérios de Deus não é coisa que ele não possa te revelar. Que Deus sempre faz assim, revela os seus segredos aos seus pequeninos, para envergonhar os sábios entendidos das nações. Veja bem aqui quem é que vai participar da grande ceia, onde o Senhor Deus Todo-Poderoso reinar. É por isso que você não invoca para Ele reinar na tua vida, né? Com medo de que você seja uma pessoa que vai ser comida pelos urubu, as aves que voam no céu, que Deus está convidando para a sua grande ceia. Infelizmente eu tenho que dizer que é carne de homens, de mulheres, de crianças, de jovens, e de ricos, e de pobres, de livres, e de generais, e de governadores, e de presidentes da face da terra. Pode escrever para você ver isto. Marque na tua geladeira um papel onde você sempre vai abrir a porta e fechar, para você ver essas palavras acontecer. Hoje também a gente vai ler: Satanás é amarrado por 1000 anos e os fiéis reinam com Cristo. Apocalipse 20, versículo 1 em diante. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente,
que é o diabo e é Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali encerrou, e pôs sobre ele, e pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que 1000 anos se acabasse, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Pode acreditar, meus irmãos, o diabo está solto, o diabo não está mais preso por aí. O diabo saiu da profundeza do abismo, saiu do lamaçal lá do fundo do mar, onde você nem imagina que fundura tem. E ele está por toda a parte do universo, e nos principados das potestades das alturas, ele está cometendo coisas terríveis. As pessoas, porque não estão parando para ver os vulcões, as erupções, os tremores de terra, vai acontecer para vocês verem com os próprios olhos. Basta ver um vulcão que entrou em erupção e veio atingir o nosso país, dando ursa, câncer, corrosão, corrompendo tudo, pois ali é o enxofre que está para cair do céu sobre a cabeça dos homens, que diz que quando acontecer isto, muita ursa maligna acontecerá e os homens tornar-se a calvo, vão tornar sem cabelo na cabeça. É muito profundo isso aqui. Seja uma pessoa que abra os seus ouvidos para enxergar as coisas de Deus, para não ser tragado. Ele está solto, e vi tronos, e assentaram-se sobre ele aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram, reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabassem. Estas são a primeira ressurreição. É muito forte isso aqui. A primeira ressurreição foi com Cristo. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder algum a morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Se você, meu irmão, se sente no teu coração que você é uma pessoa daquela época de Cristo, pois nós somos antigos, nós não somos novos, nosso espírito vivifica. Se você sentir na pele que você foi um dos que crucificou Jesus naquela cruz, peça perdão a Ele, que Ele lhe perdoa, pois Ele deu sinal de ser misericordioso. Quando Ele disse para aqueles que estavam cutucando Ele com a espada, que estavam açoitando Ele e crucificando com aquele prego naquela madeira, Ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, pois já acabou esses 1000 anos e Satanás está solto. Saíra a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, pois nos 4 cantos da terra já existe religião que se intitula dizer evangélica, mas que evangélico não tem nada, são simplesmente pessoas humanas e vazia, sem forma e vazia de tudo, pois eles não seguem a Jesus Cristo, pois seguisse, eles demonstravam o papel de cristão, era vida ou morte, tudo ou nada, inferno ou céu, era assim a maneira de vivência deles. Mas o que se vê por qualquer coisinha, eles se afastam. E eu não estou aqui pregando esse evangelho com medo, não. Sabendo que eu tenho pecado, mas eu faço isso para que o meu pecado seja resgatado. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Ó, a religião que tem uma imensidão de gente que regozija aí achando que está certa, pode muito bem estar errada, porque ele tem poder para fazer prodígios que Deus nos permitiu.
Mas isso aí tudo são coisas que Deus permite para que aqueles que não têm sinal de Deus vá para o outro lado. É uma separação das águas, é uma separação do joio do trigo, é a forma de que Deus age, fique sabendo você. E subiram sobre o largar, a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e devorou eles, e foram devorados. Você vê que devorou eles, e o diabo que enganava foi lançado no lago de enxofre, de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados por todo sempre. Veja bem que é muito forte isso aqui, meu irmão. Isso aqui você não vai aguentar quando eu ler o discernimento de todo esses versículos bíblicos do Apocalipse, sabe? O juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja a presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se o livro, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Que obra você tem feito, irmão? O que você tem feito? É pregar o evangelho e sugar as pessoas? Tirar o seu tudo? Você tem feito isso? Pois você vai sofrer muito por você ter feito isso. Isso aí você está barganhando, você está enganando o povo. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Veja bem que Jesus Cristo ali nas cartas, início do Apocalipse, dizia: eu conheço as tuas obras. E eu digo mais além, mistérios bíblicos que você nunca viu. Abre a tua boca e eu direi quem é você, pois a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se você tem uma boca podre que diz um monte de palavreado, de piadinha e lorota, e só vive de alegrias falsas, fique sabendo que você é do lado do mal. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você vai querer ser lançado no lago de fogo, ou quer estar ao lado de Jesus Cristo? Tenha a chance hoje a ouvir esta mensagem. Graças te dou, Pai, Criador do céu e da terra, por ter ocultado estas coisas dos olhos de sábio entendido das nações, e revelado ao teu pequeninho, que está aqui se prontificando a ser o teu servo, Senhor. Não no jeito de eu te servir alguma coisa, mas assim nas condições que o Senhor possa me servir, inclusive com a salvação. Amém e amém, graças a Deus.